Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade ao assunto falando sobre contribuição na casa do Senhor. Nos vídeos anteriores, falei sobre o Antigo Testamento e a ordenança do dízimo, que era justamente para os patrões levares, não os seus funcionários, os pobres, mas sim quando eles recolhessem das suas terras, das suas lavouras, e tudo que a terra brotasse, desse, eles iriam levar para entregar aos levitas uma vez no ano, e também tinha outro dízimo que era uma vez a cada 3 anos. Esses dízimos estão nesse canal, também explicando cada um deles. Eram os patrões, não os funcionários. Mas hoje é diferente. Hoje eles exploram, no caso, os pastores, bispos e apóstolos, eles exploram até as crianças. Mas vamos ver como é no Novo Testamento. Sabemos que o Novo Testamento é a época da graça. E hoje vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas. Só lembrando que foi feito em pesquisas, não em revelação pelo Espírito Santo, assim como dizem que o Espírito Santo inspira as pessoas, os profetas. Não foi assim, e sim em pesquisas. Digamos que Lucas soube de um acontecimento na Galiléia, ia lá, investigava, e ali ele recolhia os depoimentos daqueles que sabiam daquela história. E isto ele fez no período de 30 anos. No caso, nesse livro de Atos, tem história mais ou menos dos anos 30 após Cristo, até mais ou menos 62, 63, foi o que o Dr. Lucas conseguiu apurar naquelas suas pesquisas e estudos naquela época. Mas hoje vamos falar sobre as contribuições naquele livro de Atos. Como será que eles sobreviviam? Só lembrando que o livro de Atos, ele relata o período do início do cristianismo, da igreja primitiva, ou seja, o início do cristianismo. E nesta época do Dr. Lucas, era justamente assim que eles sobreviviam. Então vamos ver como era. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Atos 2, versículos 45 e 46. Aqui vocês viram que eles vendiam o que tinham. Muitas pessoas aí, eles trabalhavam, também contribuíam, acredito eu. E assim eles sobreviviam. Mas e quando as coisas apertavam e os recursos iam ficando escassos, como será que eles faziam? Os apóstolos naquela época, eles acreditam que eles tinham mais intimidade com Deus do que esses larápios da fé de hoje. Não generalizando. Se você, pastor, se o senhor, pastor, se o senhor é um homem de Deus e prestar contas de cada centavo que o senhor recebe, o Senhor, sim, o Senhor pode estar fazendo a obra de Deus. Mas esses larápios da fé, que enricam nas costas dos pobres, tiram até as moedas das criancinhas, esses vão prestar contas com Deus, porque eles são falsos pastores, falsos líderes, mercenários da fé, como está na parábola do bom pastor. E esses apóstolos, eles oravam a Deus, e ali Deus movia
comovia aqueles corações e as pessoas doavam cada vez mais para que aquelas pessoas não passassem necessidade e assim eles sobreviviam. Os apóstolos, eles nunca tiveram, digamos, um recurso para dizer seu, ou seja, um salário. Os apóstolos nunca tiveram salário, mas hoje esses pseudos pastores, eles ganham cada um mais do que o outro. O daqui de Pernambuco era 200 mil e agora aumentou um pouco, pois já está em... Veja. Se questiona também o valor do salário dele, que certamente hoje passa de 300 mil reais mensais. Mas isso é declarado. Isso é declarado. Como vocês viram, isto é a época de hoje. Justamente assim, explorando o povo. Deus nunca mandou larápio da fé. Pobre dá dízimo, principalmente a vocês, bando de picaretas. Como já viram, hoje é diferente, mas naquela época era os apóstolos que oravam e Deus mandava, pois eles ganhavam propriedades e ali eles iam vendendo e cada um ia recebendo uma parte e ia sobrevivendo. Também eles recebiam muitos alimentos. Mas no livro de Atos, ele relata também sobre o ministério de Pedro. Isso mesmo que você ouviu. Naquela época, existiam muitos milagres. Acredito eu que esses apóstolos, eles tinham mais contato com Deus. Porque ali, quando eles menos esperavam, chegavam ali alimentos e mais alimentos. E eles ali não passavam necessidade. Pedro, como sabemos, ele foi usado por Deus para fazer muitos milagres. E aqui nós vamos ver. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, Atos 3, do versículo 3 ao 6. Aqui você vê que Pedro, ele faz aqui este milagre. E não é preciso tanta ladainha como você vê hoje, botando mão, rodando. Não, isso é palhaçada. Levanta-te e anda. E ali aconteceu aquele milagre. Mas aquele coxo tem uma história muito triste, por isso que ele estava ali. Já tem vídeo nesse canal falando sobre o cego. E é justamente mais ou menos aquela história do cego, que também é a desse coxo que estava ali pedindo a Pedro uma esmola. O que chama a atenção é que Pedro e João, eles estavam passando e o coxo, ele viu e pensou logo: ali vem dois homens de Deus e eles vão me dar alguma coisa. E ali Pedro, João e Pedro que estavam ali eles disseram: levanta-te e anda. E ali o coxo, ele levantou, aquele aleijado, aquele deficiente físico, ele levantou e andou. Aí eu pergunto: por que será que hoje a gente não vê esses milagres acontecendo? Por que será que hoje a gente não vê esses bispos e apóstolos, esses pastores, como aqui em Pernambuco tem tanto, indo para um hospital e chegando lá, eles vai para aqueles corredores, entra naquelas enfermarias
e cura todo mundo que vê ali doente. Porque Cristo diz que é para ser assim. Porque Cristo mesmo diz que as obras que Cristo fez, ele diz aos apóstolos. O que crê nele, ou seja, o que tiver fé, o que crê, farão maiores ainda do que aquelas que Jesus fez. Então, cadê vocês, pseudos pastores, que esses milagres não aparecem? Porque vocês não vão. Pega a sua Bíblia, suas Bíblias, principalmente essas internacionais que vocês gostam de se mostrar, e vão ali, oram e curam aquelas pessoas. Pseudos líderes vigaristas da fé. Pedro disse, levanta-te e anda. Aí eu pergunto para vocês, esses pastores mercenários, tudo rico, nas costas dos pobres, não leve disso para esses picaretas da fé. Eu pergunto para vocês, esses textos bíblicos desses milagres, ficou só na Bíblia, só existe nela então? Não existe esses milagres hoje, pessoal. Acorda, crente. Você não vê nenhum milagre de Jesus acontecendo hoje. Mas ele diz que pode. Está aqui o versículo. Você não vê nenhum milagre desse de Pedro acontecendo. Mas a Bíblia diz que pode. Então quer dizer que esses milagres não existem mais. É tudo falsidade desses líderes hoje pregando isto? Eu estou só perguntando, porque vocês pregam tanto, mas a gente não vê acontecer nada. Aí eu pergunto, aqueles versículos só têm validade naquela época? Quer dizer que hoje não existe mais aqueles milagres. Porque eu não vejo nenhum milagre desse acontecer na atualidade, em ministério nenhum. Há mais de 30 anos atrás eu conheci a Assembleia de Deus. E vejo hoje a Assembleia de Deus, todas, não generalizando, mas principalmente essas ligadas à CGADB, que todos os presidentes de convenções estão milionários e quem sabe bilionário com dinheiro dos dízimos e das ofertas. Se não for, vocês me expliquem e digam de onde são essas fortunas que vocês têm. Aí eu pergunto, é por causa disso que os milagres não aparecem mais, meus irmãos? Vocês, pastores, é por isso que não aparecem mais esses milagres? Porque não existe hoje nenhum milagre desses da Bíblia acontecendo, pessoal. As Assembleias de Deus hoje no Brasil, principalmente a Assembleia de Deus ligada à CGADB, está podre. Me prove o contrário. Você vê aqui esse cidadão desfilando com um carro de 1.300.000 reais. Um homem desse ora e Deus faz milagre. Eu quero ver um pastor provar isso hoje. Vá aqui na restauração, no domingo, e cure todo mundo lá. Não existe, meus amados, esses milagres mais, só ficou na Bíblia. Porque hoje a gente não vê isto acontecer. Assim como este de Pedro e João lá no templo. Eu conheço muito bem o lugar, porque estive lá 3 vezes. Aí neste lugar, eu conheço onde foi, sei onde foi. Já estive lá 3 vezes em Israel, principalmente em Jerusalém. Pois é, meus irmãos, aqui a gente vê que esses milagres só ficaram na Bíblia, não existe mais hoje. Tenho aqui dezenas de Bíblias em PDF, física, mas se aqui não vem um pastor orar para fazer um milagre na minha vida, na vida de um vizinho, não, venha cá, meus irmãos pastores, venha cá no meu bairro que eu vou levar na casa de cada doente para vocês curarem. Bando de falsos pastores, falsos mestres, todos vocês estão ricos com o dinheiro dos pobres.
as Assembleias de Deus ficaram no passado, porque hoje só existe pseudos pastores aqui luxando com os recursos que entram. Me prove o contrário. Pois é, meus irmãos, aqui está o milagre de Pedro. Falei um pouco sobre o livro de Atos, e nos próximos vídeos virão sobre contribuições no Novo Testamento. Pois é, meus irmãos, fique toda a santa paz do nosso Senhor, e lembre-se que esses milagres da Bíblia não existem mais, porque senão não existiria doentes nos hospitais, porque assim, os pastores iam lá e iam curar todos, porque assim Cristo mandou que eles fizessem. Se eles não fazem, é porque eles não têm comunhão com Deus, porque eles são larápios da fé, enganadores.